Olá, eu me chamo Matheus, fiquei responsável pelo TIF aviário como eh, parte, né, do trabalho da professora Irani Ribeiro Vieira Lopes, na disciplina de Zootecnia 1, do curso de graduação em Medicina Veterinária da Universidade Federal do Cariri. Então, na introdução, a enfermidade nas aves provocadas pelas bactérias do gênero Salmonella, ela é conhecida como salmonelose aviária. Então, na avicultura comercial, as bactérias deste gênero têm uma grande importância devido ao sistema de produção intensivo, visto que esse sistema de produção intensivo, o plantel, né, as aves, elas ficam alojadas em galpões muito próximas umas das outras, então o que facilita a disseminação tanto de bactérias, né, quanto de vírus, quanto de fungos. Nesse caso, a gente está tratando de uma bactéria, né, a salmonella, bactéria do gênero salmonella. Então, a facilidade de disseminação de patógenos se torna muito facilmente devido ao sistema de produção intensivo. No histórico e na etiologia, né, o tifo aviário ele foi descrito pela primeira vez em 1889, na Inglaterra, por Klein. A enfermidade ele foi confundida, né, com a cólera aviária e a febre tifoide humana. O seu agente etológico é a Salmonella entérica, subespécie entérica sorotipo galinário. Então, vocês podem observar essa imagem dessa bactéria, principalmente a do sorotipo galinário, a sorotipo esse que causa, né, o tifo aviário. Sobre a epidemiologia da doença, ela é uma enfermidade que se apresenta distribuída mundialmente. Então, todos os países do mundo, eles podem ter aves infectadas a partir desse gênero de salmonella, espécie entérica, subespécie entérica, sorotipo galinário, né, que é o tifo aviário. E vai permanecer sob controle em países desenvolvidos, né? Esses países desenvolvidos eles possuem controle dessa doença. Países como a Europa, na Europa, né? No continente europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Estados Unidos esses que detêm uma grande quantidade de produção de aves, tanto de produção quanto consumo. Então, é importante que os Estados Unidos tenham controle sobre essa doença, porque vai favorecer a economia a partir da produção dessas aves. Então, se houver disseminação de doenças, logicamente que a produção do país vai cair e vai haver prejuízos econômicos. Então, o tifo aviário representa uma ameaça para as indústrias de países em desenvolvimento na América do Sul, Ásia e África Central. Então, no Brasil, apesar de considerado sob controle, surgiram relatos da sua ocorrência em várias regiões, provocando sérios problemas para a avicultura. Então, visto que o Brasil é um importante exportador, né, de carne de frango, então essa doença, ela chegando a acometer grandes plantéis, né, grandes sistemas de produção, logicamente que haverá uma perda econômica muito grande, tanto para os produtores rurais, né, tanto para as cooperativas e até mesmo para a economia do país, porque a economia gira também em torno do sistema produtivo, né, da produção animal, tanto de aves, suínos, bovinos e etc. Na patogenia, né, então a principal via de eliminação são as fezes contaminadas, né? Então essas fezes contaminadas dessas aves, elas possuem esses patógenos. Então, essas aves que entram em contato com fezes contaminadas, fômites, bebedouros, rações que são contaminadas também pela essa bactéria, podem chegar a vir a serem infectadas. Então, a transmissão horizontal ocorre através do contato entre as aves saudáveis com aves infectadas e mortas. Então, a transmissão horizontal, no caso do sorotipo calinário, ela é importante, visto que no pulorum ela não é tão importante, principalmente a vertical, que é importante no pulorum. Já aqui, né, no tifo aviário, no sorotipo galinário, a transmissão horizontal ela é importante sim. Então, através do contato entre as aves saudáveis com as aves infectadas e mortas, essas aves elas podem chegar a vir ser contaminadas com esse agente patógenos. Então, a principal forma de acesso do agente etiológico, né, no novo hospedeiro, é através da via oral.
principalmente poeira, né, excrementos das outras aves. Então, vai ter uma grande disseminação do patógeno no ambiente e, logicamente, vai acometer aves de uma forma mais disseminada, né, por conta do seu sistema de produção, né, a produção intensiva, que as aves elas são aglomeradas próximas às outras, então tem que se ter um controle, né, desse tipo de infecção para evitar, né, esse tipo de patógeno. Os sinais clínicos. Observa-se anemia severa, fezes diarreicas amarelas esverdeadas, queda na produção de ovos, dificuldade respiratória, fraqueza, prostração, sepsemia, né, evoluindo à morte. Então, observa-se, né, a galinha com sua característica encorujada, que chama-se esse caráter dessa fraqueza, dessa anorexia. Então, observa-se na granja, logicamente que a gente observa sinais clínicos comuns em outras doenças, né, como a queda na produção de ovos, dificuldade respiratória, anemia, prostração, são sinais clínicos que são também comuns em outras doenças, né, como Marek, Gumboro, Newcastle. Então, é necessário se ter uma comprovação mais clara desses sinais clínicos. Não podemos diagnosticar doenças a partir dos sinais clínicos. A gente tem que saber um diagnóstico preciso das doenças. Então, essas fezes diarreicas amarelas esverdeadas são um sintoma patognomônico para a salmonela entérica sorotipo galinário, né, o tifo aviário. Então, se observa no plantel sistema produtivo, fezes diarreica amarela e verdeada, a gente já tem que ter em mente que pode ser o tifo aviário, né, o galinário acometendo esse plantel. Para diagnóstico, é importante se ter na necrópsia das aves, né, que chegarem a vir a falecer, alguns achados anatomopatológicos, né, como esplenomegalia, que é o aumento do baço, hepatomegalia, que é o aumento do fígado, congestão de rins, baço e fígado, né, e aqueles pontos necróticos no pulmão, intestino, músculos e fígado. Então, observa-se, principalmente nos músculos, né, que haverá a transformação de músculo em carne, e, obviamente, esses pontos necróticos serão evidentes. Então, o médico veterinário responsável pelo abate desses animais, ele não vai destinar ao consumo humano por conta desses pontos necróticos, e visto que a salmonela ela é uma doença de caráter zoonótico, que pode acometer também humanos. Então, é muito importante se ter esse controle na granja e no abate para que essas aves elas não possam ser destinadas ao consumo humano de maneira nenhuma. Então, para isolar essa bactéria, né, a gente pode isolar a partir do suave de cloaca, né, que é muito comum, e fazer a sorologia. Tanto o PCR quanto a ELISA. O PCR é a prova de cadeia, em polimerase de cadeia reversa. Ela é bastante precisa, porém, o seu ponto fraco é que ela é um pouco mais cara, né? Já o ELISA, o teste imunoenzimático ELISA, ela é bastante rápida e também mais em conta. Então, tem que entender um pouco sobre qual eu vou utilizar. Se eu quero mais precisão, mas eu quero também uma forma de baratear os custos para o diagnóstico. Observa também esse ponto necrótico, né, no pulmão dessa ave, né? Observa-se esses pontos como características coalescentes, né, que são difusos a coalescentes. Então, já nessa imagem desse fígado, observa também pontos necróticos que se coalescem na característica do fígado, e há também um aumento, né, desse fígado e a alteração um pouco da coloração, visto que o fígado ele é um caráter mais vermelho, né, amarronzado. Já no coração, observa-se o pericárdio bastante acometido por esses pontos necróticos. Então, é bastante evidente na característica do pericárdio. Na prevenção e no controle. O Programa Nacional de Sanidade Avícola, né, o PNSA, determina a erradicação das 4 principais sorovariedades, tanto o galinário, o pulorum, o tifimúrio e o enteridites. O tifimúrio e o enteridites são salmonelas que podem acometer humanos.
então, dos plantéis de reprodutores da avicultura tecnificada por seu impacto econômico e em saúde pública, visto que são importantes na saúde pública também. Então, diversas medidas podem ser utilizadas para evitar a infecção pelo agente. Então, tanto o manejo sanitário, que ele é muito importante, né, a limpeza, o vazio sanitário entre troca de lotes, a limpeza de fômites, a remoção de excrementos, o uso também de desinfetantes, que é muito importante também, como a amônia quaternária, o formol, uso de vassoura de fogo, se possível também usar cal para pintar algumas paredes de alvenaria, sempre ter o pedilúvio, ter o controle na granja sanitário e seguir o rigor, né? Deve seguir o rigor do controle sanitário, visto que as aves, né, elas vivem muito próximas uma das outras, né, pelo sistema de produção. Então, qualquer alteração do sistema de manejo sanitário será fatal para as aves e pode chegar a vir causar muitos prejuízos para a produção avícola. Então, é necessário também se ter um controle tanto da água e na ração, né, se águas tratadas, rações também que a gente possa ter um certo conhecimento de onde essas rações elas podem chegar a serem fabricadas, ter um controle dessas rações para alimentar as aves. Então, a vacinação é a medida mais prática porque evita a contaminação dos alimentos e previne a doença em humanos. Então, a vacinação é muito importante para prevenir a salmonelose, né? E ter esse controle da cadeia de produção avícola. Então, esse manejo sanitário adequado é de caráter importante, tanto na prevenção, né, e tanto no controle. E também pode-se utilizar antibióticos na água ou na ração, porém, pode chegar a tornar-se oneroso, né, todo o sistema produtivo. Então, quanto mais o manejo sanitário for adequado, menos vai ser utilizado os antibióticos na ração ou na água desses animais. Aqui são as referências bibliográficas que eu utilizei para fazer esse seminário e fazer um estudo também. E aqui são o meu e-mail, né? Caso haja alguma dúvida, eu agradeço pela atenção e tenha uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde. Até mais.